senhor já falou desde isso, né, das funções, a importância dessa agregação das funções. Eu gostaria que o senhor reafirmasse, para que ficasse claro, né, para as equipes, né, do geral de contratação, para o agente, qual que é a função, né, de cada sujeito nisso. Qual que é a função do secretário, até onde ele tem que ir, até onde que o agente de contratação é a obrigação dele estar fazendo, entendeu? Vou dar um exemplo aqui prático. Imagina um município que tenha 5 secretarias: Educação, Saúde, Assistência Social, Obras, e aí uma secretaria que pega administração, fazenda, que ela pega todo o resto. 5 secretarias. Tudo que envolver material de limpeza vai atender a 5 secretarias. Então, ou os 5 secretários participam juntos, ou eles vão delegar para o secretário de administração a condução disso como um todo. Então, o primeiro papel é o do secretário ou de alguém que o município delegue essa função. Às vezes o secretário pode ter um assessor executivo, ou pode ter um subsecretário, ou um secretário adjunto, que às vezes, né, a nomenclatura até varia, ou um assessor, né, mas a secretaria, né, como uma unidade da administração, um órgão da administração, ela tem que pegar alguém para poder ficar responsável por solicitar a demanda. E essa demanda pode ser, inclusive, compartilhada ou não, como demanda de outras secretarias. Primeiro ponto. Estabeleceu a demanda. É o que a gente chama tecnicamente aí na lei de licitação como documento de formalização de demanda. Estabeleceu a demanda. Essa demanda vai ser encaminhada para o agente de contratação ou para a equipe de contratação. Ele vai receber a demanda. Aí tem a primeira questão, que aqui, inclusive, no tribunal, a gente faz essa forma. Eu não posso, vocês concordam que eu não posso autuar essa demanda como um pregão, uma concorrência, uma dispensa, uma inelegibilidade? Eu não sei ainda. Só tenho uma informação breve daquilo. Ainda tenho que trabalhar em cima daquilo. Então, eu recebi a demanda. Vou autuar um processo administrativo. Ok. Mas que eu não posso indicar qual é a modalidade. Na maioria das vezes até fica sem autuação, né? Vai autuar depois. Recebo a demanda. Aí a demanda é para comprar material de escritório, material de expediente. Veio da Secretaria de Educação. Eu quero material escolar e material de expediente. Recebi. Como o secretário de Educação não comunicou com os demais, eu vou voltar com essa demanda. Então, se o secretário de Educação comunica com os demais aí, os demais secretários, são 5 secretarias, e apesar do material escolar ser específico da sua secretaria, você vai ter itens do material escolar que são comuns às outras secretarias. Você olha com os outros secretários e reencaminha essa demanda, considerando o todo da prefeitura. Devolvi o secretário. O secretário conversou, não conversou, aí o processo está parado. Aí já começa a jogar na conta da licitação o prazo. Né? Aí resolveram. Está resolvido, apresentou a demanda. Veio a demanda. Só que a demanda não veio com preço. Veio a descrição, veio a quantidade, mas não veio com preço. Eu não vejo problema nesse objeto se o agente de contratação tiver uma pessoa na equipe dele para poder buscar a estimativa de preço. Tá? Mas isso vai de cada município, de cada regulamento de cada município. No caso do material de expediente é fácil. Já não é a mesma situação se fosse um material odontológico. Ele tem questões muito específicas. Então, o ideal é que, se for uma demanda mais complexa do ponto de vista da exigência de entendimento de quem vai pesquisar o preço, então o ideal é que venha já com o preço estimado, inclusive indicando qual que é a referência. Se for algo que a agente de contratação da equipe dele tenha como colaborar, ele vai estimar o preço. Certo? Então, estimou o preço. Então, eu tenho a descrição, eu tenho a estimativa de preço, aí já dá para mim ter uma noção de qual modalidade eu vou adotar, para ver se eu vou fazer uma contratação direta. Porque quando eu fiz a pesquisa de preço, eu já vi se tem muitos fornecedores, ou se é um fornecedor exclusivo, que se for o caso de uma inelegibilidade.
Então já dá para eu ter uma ideia boa do que vai ser o procedimento. Só que ainda tem um monte de coisa que eu preciso saber. Eu preciso saber se vai ser, o critério de julgamento vai ser por item, se ele não for por item, é por lote ou global, mas cadê a justificativa para isso? Né? Eu preciso saber prazo de entrega, aí eu preciso saber como é que o mercado trabalha. Eu vou comprar um carro, adianta colocar no edital o prazo de entrega de 10 dias? Não resolve. Porque a maioria dos carros que você vai comprar hoje não entrega com 10 dias. Então eu tenho que saber como é que o mercado trabalha. Então tudo isso deveria vir já pronto para a gente com a relação. Quanto mais coisa você tira do demandante e coloca sob a responsabilidade do agente de contratação, não é dele acompanhar, mas dele fazer, você está atrasando o processo. E você está aumentando o risco de erro no processo. Aí começa a questão da dúvida da segregação de função. Porque você está trazendo risco para o processo. Você está colocando coisas para aquela pessoa fazer que ela não está preparada para isso. Certo? Está dando andamento, aí eu já tenho prazo de entrega, local de entrega, estimativa de preço, estimativa de prazo de entrega, mas ainda falta qualificação técnica. Quem é que vai me fornecer? De novo, vai ser o pessoal que demandou. Não, esse aqui é uma qualificação técnica simples. Só precisa de apresentar um atestado que já tenha fornecido isso. Ou nem precisa, isso aqui é uma venda que é corriqueira, nem precisa de qualificação técnica. A gente pode pensar. Ok. Mas ainda tem a qualificação econômica. Eu também tenho que analisar isso. Lembra o exemplo que eu dei do capital social? Eu também tenho que fazer uma análise. Como é que o mercado, qual é a realidade do mercado? São empresas com capital social compatível com o que eu estou licitando? Ou eu tenho que reduzir o percentual que eu vou pedir? Eu vou pedir balanço? Ou eu nem vou pedir balanço? Vocês imaginem o seguinte. Imaginem que eu estou fazendo uma licitação, que o valor é até razoável. Vou fazer uma licitação de R$200 mil. Mas é para comprar um carro. Para que eu vou pedir balanço? A garantia é do fabricante, não é de quem vende. Porque a concessionária, ela atua em nome do fabricante. Quem dá a garantia é o fabricante. Só que quem está participando da licitação é a concessionária, não é o fabricante. Não adianta eu pedir qualificação econômica e pedir balanço de 2 anos. Isso vai me comprovar o quê? A qualificação econômica não é para poder ter garantias no processo? Agora imagine o contrário. Eu estou fazendo uma licitação de R$10 mil. Só que essa licitação vai ter um fornecimento durante 2 anos. Eu preciso saber que essa empresa tem saúde financeira para ficar fornecendo, nem que seja pouca coisa, durante 2 anos para poder. Aí tem todo sentido do análise. Então, quem vai fazer essa análise? Pela lógica, é quem está pedindo, apresentando a demanda. Então, vamos voltar de novo. Olha. Mesma coisa. Eu tenho a descrição, eu tenho a quantidade, eu tenho o preço, critério de julgamento, prazo de entrega, local de entrega, qualificação econômica e qualificação técnica. Já tem todas as informações com o solicitante, sim. Agora, eu vou lá na contabilidade da prefeitura, faço a contabilidade, estou com essa demanda aqui, com essa estimativa de preço e com esse prazo de execução. Isso é compatível com o orçamento? Você tem saldo orçamentário para isso? Posso fazer a licitação? Eu não estou falando aqui de disponibilidade financeira, tá? Não estou falando de disponibilidade orçamentária. Se o município faz o dever de casa, né, ele tem um orçamento que representa a realidade de receita. Não é uma coisa absurda. Então, se eu tenho lá a previsão no orçamento, eu tenho previsão de que em algum momento eu vou ter aquela receita. A gente não consegue, às vezes, enxergar o orçamento como instrumento de planejamento, mas é o que ele é. Então, se eu planejei que eu tenho uma receita para acontecer de R$1 milhão de FPM ao longo do ano, eu posso, em tese, contrair a obrigação considerando aquela disponibilidade orçamentária. Tanto é que existem outros instrumentos dentro da contabilidade que é justamente para poder fazer esse controle. Eu tenho uma meta bimestral, ela não aconteceu, eu tenho que ter uma redução de despesa compatível com isso. Inclusive, o Tribunal de Contas agora criou uma no SICOM para poder exigir que o município faça isso. Eu estimo a receita, eu faço uma estimativa bimestral de como é que essa receita vai comportar, e no bimestre que ela não se comporta daquela forma que eu previ,
o tribunal quer saber qual medida que eu adotei, ou de redução de despesa, ou de compensação de receita, para equilibrar a arrecadação. Mas aí a contabilidade informou, está tudo ok. Se for uma minuta previamente aprovada pelo jurídico da prefeitura, eu nem tenho que pedir parecer jurídico. Mas eu sugiro encaminhar para o controle interno. Tá? Por quê? Porque o controle interno vai fazer uma análise do que foi feito pela equipe de contratação, pelo demandante, para ver se está tudo ok, se não teve uma falha, não cometeu nenhum equívoco, se os preços estão pesquisados da forma correta. Aí o controle interno passou no controle interno, está ok. Se é uma minuta previamente aprovada de edital, não vai no jurídico, a lei dispensa. Mas se o jurídico quiser analisar, tudo bem. Tá? E aqui outra questão também. Então, podemos fugir um pouco. Advogado não é Deus. Ele não é onipresente ou onipotente. Ele não entende de tudo no feito. Existe uma cultura de que tudo que acontece, deu um espirro, precisa do parecer jurídico. Não adianta. Para dar parecer jurídico, tem que ser matéria jurídica. Então não adianta pedir, achar que mandou para o advogado da prefeitura que aquilo está resolvido. Não está. Ele tem as limitações dele também. Por isso que eu falo que é muito mais importante passar na mão do controle. Ele não vai verificar se o preço está alto ou baixo, mas ele vai verificar se a análise, a apuração do preço atendeu os requisitos legais, se foi feita da forma correta. Isso é segurança para quem está fazendo. Mas seria interessante, tendo visto que a minuta seria aprovada precisamente, mas em questão de, vamos supor, a documentação técnica, daria lá no termo de referência, talvez se o jurídico tivesse acesso, ele daria ali uma documentação excessiva, por exemplo. Olha só, por que isso não adianta? Imagina que nós estamos fazendo uma obra. Aí o engenheiro da prefeitura pediu 5 toneladas de montagem de ferro CA50. É isso que tudo, não é? E por que o advogado da prefeitura vai saber disso? Nada, não adianta nada ele olhar. Oi? Em caso de tudo. Aí vocês estão licitando material odontológico, pediu broca. O que ele vai saber disso? Pediu medicamento. O que vai saber de medicamento? Sim, é porque aconteceu um caso lá que fez um testamento para serviço de médico. Tinha documentação lá que não era viável. A gente estava, o EPP estava solicitando, a nossa jurídica viu que estava excessivo e orientou que retirar. Mas aí o que acontece? Qualificação técnica, por mais que o advogado possa analisar, a análise não é dele. A qualificação técnica tem que ser de quem pediu a qualificação técnica. Ou seja, se a gente está fazendo uma aquisição de medicamento ou de alimentos, eu tenho que socorrer aqui ao farmacêutico ou ao nutricionista. Então, vamos supor, pneu, uma coisa assim, recorrente. Você vai lá e coloca um monte de especificação. O advogado até pode entender um pouco de pneu, porque ele compra pneu para o carro dele, ele é um cara curioso e vai lá e olha. Mas ele vai saber o que é crédito ele vai saber que tem resistência e outras coisas que tem especificação de pneu. Ele não vai. Normalmente ele não vai. Ele não tem obrigação de saber. E outra coisa, Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia. A atuação do advogado é jurídica, está no artigo 1º. Assessoria, consultoria ou advocacia judicial ou extrajudicial. Fazer uma análise de uma qualificação técnica ou mesmo uma descrição para saber se tem marca ou se a qualificação é excessiva, ele não tem como fazer. E, na verdade, o controle interno também não tem. Quem tem que fazer isso é a pessoa que solicitou. Tá? Então, tem que ser o técnico. E essa é a maior dificuldade. Porque quando você deixa o técnico de fora. E nem é vontade de vocês aqui tirar ninguém, eu sei que. Quando você deixa o técnico de fora por questões alheias à sua vontade e traz para si essa responsabilidade que não é sua, é que acontece isso. Ou então, o que acontece? O advogado dá uma orientação, ô engenheiro, você não pode pedir mais 50%
do item que você está licitando. E outro, você tem que justificar o que é a maior parcela de relevância técnica e financeira. A lei fala que é 4%. Isso aí o advogado pode auxiliar e ele pode atuar, que é uma orientação jurídica. Agora, pegar a planilha, fazer a avaliação do que é 50% e do que tem relevância técnica financeira, tem como pedir isso do advogado.